sagrada, mas diz uma lenda encantada que o bom Jesus sofreu de amor. Meu nome, Maria José, tenho 67 anos. Eu sou José Eduardo, nasci em Angola e tenho vivido um bocadinho sempre com o gosto pelo negócio. Contabilista sempre e assim morrerei, mas... Muitos negócios. Muitos negócios. Gosto de meio. negócios. Comprar casas, vender casas, comprar carros, vender carros. Ajudei em tempos o meu marido na contabilidade, ainda tive, antes de o ajudar, ainda dei umas aulas de francês, que é da minha formação, mas rapidamente passámos a viver juntos, como é que eu hei de dizer, juntos em tudo. Pois, tudo isto começou principalmente para preservarmos o património da família. E achámos que seria ótimo entrarmos, a figura do alojamento local surgiu nessa altura, 2015, 2016, nós tínhamos duas casas que preparámos rapidamente, inscrevemos-las no alojamento local e de facto foi um sucesso. Entretanto, nesta casa principal, durante um ano, tivemos a adaptar, a reconstruir, a reparar, de modo a dar o conforto de dois, mas mantendo o máximo de traça e mantendo o máximo de preservar ao máximo o património. É um fado de Coimbra, muito antigo. Eu não sei quem é que está aí a cantar, mas deve estar aí o nome. É fado, canção, do Dr. Eduardo de Bettencourt. Só podia ser Eduardo. Para ser só bonito, podia ser claro. Eduardo. Nós só fizemos coisas bonitas, é verdade. É que isto são antigos fadistas da Universidade de Coimbra, com acompanhamento de guitarra portuguesa e viola. Sagrada, mas diz uma lenda encantada que o bom Jesus sofreu de amor. Porque aqui vivia a minha mãe, sozinha. Portanto, a partir do momento que ela não podia estar sozinha, ela não queria ir para a minha casa, para não perturbar-nos, e então foi para o lar, mas a casa praticamente não esteve um ano desabitada. Esta casa dá uma aproximação muito maior com os hóspedes, uma vez que eles vêm para aqui e o nosso intuito é que se sintam como se estivessem em casa. Isto é um chavão que toda a gente diz, mas aqui acho que se aplica mesmo e acabou por ser um sucesso, de tal maneira que em 2019 já tínhamos sido visitados por 39 nacionalidades diferentes. Já vai na 6ª geração, portanto... Todos nós queremos preservá-la e espero que as minhas filhas e os meus netos assim continuem. As Casas do Durão começaram a ter atividade em 2016. Porquê Casas do Durão? É um nome conhecido e herdado da minha avó, e o meu pai era conhecido pelo Toninho Durão. Então dissemos, bem, o nome mais apropriado seria Durão, e assim ficou. Avançamos por nós, é evidente que não podíamos ser só nós, eu digo nós, eu e o meu marido, mas é evidente que foi com dinheiros, portanto, da minha mãe, que fizemos isto, e a minha mãe sempre me disse, ó filha, podem fazer tudo,
não se metam é com os bancos. Haveria de haver mais ajudas da parte do poder local, por exemplo, que leva muito tempo a reconhecer estas mais-valias que se vão criando numa região do interior. E agora, ajuda, podíamos ter de facto alguma ajuda na divulgação, por exemplo, que acho que ainda não somos devidamente reconhecidos. Do resto, tem sido corrido aí com uma beleza. Estamos a falar de sustentabilidade. Toda essa sustentabilidade, gerida de outra maneira, já eu a tinha com a minha família. No caso de não deitar, claro, não deitar nada fora. Qualquer coisa que quebrasse, olha, já não serve, quebrou, vamos deitar fora. Na parte do meu avô e da minha avó também, mas tudo servia para outra coisa. Fazemos os possíveis por realmente, eu que faço, por exemplo, faço todas as compotas e de onde vem o ensinamento, precisamente da minha avó e da minha mãe, porque eu aqui tenho prazer e muito gosto quando chegam os meus hóspedes de explicar o que é que aqui se fazia, que o meu avô era marceneiro, o meu pai era carteiro. Aqui em casa temos situações alusivas, portanto, a essa profissão que eles tinham. Fazia assim estas coisinhas, ainda aqui há madeira começada a raspar, que ele ia sair daqui alguma coisa, não é? Aqui vai essas peças, parafusos, de pregos, de todas as medidas e feitios que ele... Aquela amostra de pregos, naqueles... Olha esta amostra de pregos, que eram os pregos que havia, as medidas. Estamos, de facto, estrategicamente muito bem localizados, eu considero, central, porque temos aqui à volta um património cultural celurico, Linhares, Trancoso, Marialva, são terras em que, aldeias históricas, de meia hora chega-se lá, riquíssima, não é? Depois a natureza, temos o Rio Mondego, a Legiosa, diz bem no seu nome, a Legiosa do Mondego, porque passa mesmo aqui. Temos as praias fluviais, que também são muito procuradas no verão. Temos a Serra da Estrela. Temos aqui muita matéria-prima para cativar hóspedes e para os reter, quer património cultural, quer o da natureza, que também é muito bom, muito bonito. A serra é bonita, as margens do rio, tudo isso, acho que é uma região rica. Contribuímos para que a terra passasse a ter serviços melhores. Eu vou dar um exemplo que é uma coisa que parece assim, mas a gente chega à mercearia, temos aqui 2 mercearias, sempre possível compramos nas mercearias locais. E partimos um chourição ou um salpicão ou qualquer coisa. Não havia grande preocupação, aquilo vai para a máquina e tal como está. Nós aqui temos a preocupação, ou fiambre, temos que apresentar a outro e tem que estar bem apresentado e tem que estar bem cortado e tudo igual. Acho que começámos a educar isso. As pessoas profissionalizaram-se mais. Podíamos não ser muito bem-vindos porque trazíamos muitos estrangeiros, mas depressa mudaram. Eles se envolvem. Envolvem-se. Com a comunidade. E hoje, quando os vizinhos sentem cá ali uma família na casa, numa das casas, são os primeiros quando vêm à porta a perguntar se querem cebolas, ou se querem alhos, ou se querem uma laranjinha.
envolvem-se. E é isso que também as pessoas gostam, as pessoas que vêm, que nos visitam. Refrigerantes Alfredo Felício Lúrico da Beira. É engraçado o que é que diz aí na garrafa. Vi do lado. Esta garrafa só poderá ser utilizada pelo seu proprietário. Olha, ainda aqui tenho, olha, outra preciosidade, várias. É da farmácia Azevedo, que me disseram uns clientes de Lisboa que ainda existe esta farmácia. Injeções. As ventosas. Isto eram ventosas. Para as massagens. Para as massagens, exatamente. Eu acho que há aqui umas palavras-chave para este sucesso. Genuinidade, tradição, história, acho que há alguma simpatia, mas essencialmente genuínos, somos muito verdadeiros, mas acho que é isso, não sei. Sim, mais. completamente. Nós ficamos muito felizes porque nós agimos de maneira normal entre nós, para com os nossos hóspedes, e eles só nos dizem: vocês fazem isto com um coração muito grande. Fatias de Rezende, que é do norte, portanto, mas isto, ora, o pai casou ele nasceu em? O teu pai nasceu em 26. 26. E casou em 50. Não. Também em 52 nasceu em pai. Pois, está bem. Sim, aos 50. Pois. Nós vemos o futuro, não direi risonho, mas pense, como é que eu hei de explicar? Eu vejo o futuro, eu às vezes até me imagino... Com esperança. Pois, com esperança. Eu acho que muitas vezes eu penso, amanhã há de ser melhor, e com muita vontade e algum otimismo. Desde muito garoto gostei de ler António Judeão e de facto para mim, enquanto sonhar, está tudo bem, porque o sonho comanda a mesma vida e eu mesmo a chegar aos 70 anos estou a continuar a sonhar. Nem que seja só, é verdade. Nem que seja mais um aninho, mas eu vou sempre sonhando. Pois eu já só queria ver o meu neto Eduardo, que tem 1 ano e meio, casado. E estar aqui... Pois, e assim talvez tivesse alguma esperança. Nas filhas Não reza a história sagrada, mas diz uma lenda encantada que o bom Jesus sofreu de amor, sofreu com e calor.